Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do curso A Base da Matemática. Nesta aula, nós vamos falar sobre produtos notáveis. Veremos os seus tipos e como fazer o cálculo de cada um deles. Vamos lá? Você sabe o que são produtos notáveis? Veremos agora um pouco sobre eles. Os produtos notáveis são expressões algébricas que envolvem multiplicações e que os fatores são polinômios. Quadrado da soma, quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença, cubo da soma e o cubo da diferença. Com isso, veremos agora como calcular produtos notáveis em cada um desses métodos. Quadrado da soma. O quadrado da soma de dois termos utiliza-se da potenciação para elevar a soma de dois termos ao quadrado. Aplicando aqui a propriedade distributiva da multiplicação, veremos então que o quadrado dessa soma é igual ao quadrado do primeiro termo, somado ao dobro do produto do primeiro termo pelo segundo e, por fim, somado ao quadrado do segundo termo. Bem, como já vimos, um quadrado de uma soma sempre podemos fazer dessa forma. Vamos pegar o primeiro, que no caso é o 2x, e elevar ao quadrado, somar com duas vezes o primeiro 2x vezes o segundo, que é o 3, mais o segundo, que é o 3 ao quadrado. Com isso, nós achamos 4x ao quadrado mais 12x mais 9. Esse é o resultado da nossa soma de quadrados. O quadrado da diferença também utiliza-se da potenciação para elevar a subtração de dois termos ao quadrado. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, podemos mostrar que o quadrado da diferença é igual ao quadrado do primeiro termo, subtraído ao dobro do produto do primeiro termo pelo segundo, e, por fim, somado ao quadrado do segundo termo. Comparando, então, com o quadrado da soma, vemos só apenas a mudança do sinal. Vejamos agora um exemplo. 3 menos 5y ao quadrado é um quadrado da diferença. Então, qual é a regra? Vamos elevar o primeiro ao quadrado, 3 ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Com isso, obtivemos o 9 menos 30y mais 25y ao quadrado. Esse é o resultado do nosso quadrado da diferença. Vejamos agora o produto da soma pela diferença. Este ocorre quando multiplicamos uma soma entre dois termos com a subtração entre outros dois termos. Ao aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, que seria apenas igual à subtração do quadrado do primeiro termo e o quadrado do segundo termo. Vamos a um exemplo. Temos então um produto de soma pela diferença de x mais 5 por x menos 5. Quando vemos, então, o produto de uma soma pela diferença, sabemos que o resultado vai ser o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. No caso, levamos o x ao quadrado e o 5 ao quadrado se resulta em 25. Vamos ver agora o cubo da soma. Este é realizado pela soma de dois termos elevados à potência de 3. Ao aplicar a propriedade da distributiva da multiplicação, temos então o cubo da soma é igual ao quê? Primeiro termo ao cubo mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo termo ao cubo. Vamos ver um exemplo. No caso, temos 2x mais 3y elevado ao cubo. Então, vamos fazer este processo. Elevar o primeiro ao cubo, somar com 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo.
e vamos encontrar este resultado ao final da operação. Vamos agora ao cubo da diferença. Ele também se utiliza da potência de 3 para realizar a diferença entre dois termos. Ao aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, encontraremos da mesma forma como vemos agora no cubo da soma. Só a diferença realmente é o sinal, né? Então, o cubo da diferença de dois termos é igual ao primeiro termo ao cubo menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Vamos ao exemplo. Temos 3z menos 4 ao cubo. Vamos repetir aquele mesmo processo. O primeiro ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. E então, chegamos a este resultado. Agora, vamos pôr em prática o que a gente estudou fazendo o exercício. Vamos lá? Resolva os seguintes produtos notáveis. Letra A. B mais 3 elevado ao quadrado. É o quadrado da soma. E nele, a regra que nós utilizamos é essa. O primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Resolvendo essa operação, vamos encontrar o resultado. B ao quadrado mais 6b mais 9. Agora a letra B. 2z menos x é o quadrado da diferença. Realizamos da mesma forma, porém, temos que ficar atentos ao sinal, que é o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Com isso, acharemos o resultado também desse quadrado da diferença. E agora temos aqui um produto da soma pela diferença. 2x mais y vezes 2x menos y. Vamos apenas elevar o primeiro ao quadrado e subtrair pelo segundo ao quadrado. Temos, então, 4x ao quadrado menos y ao quadrado. Esse é o resultado. Letra D. 2a menos b ao cubo. Um cubo da diferença. O primeiro ao cubo menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. E temos, então, o resultado. 2a ao cubo menos 6a ao quadrado b, mais 6ab ao quadrado, menos b3. E, por último, temos aqui um cubo da soma. 5x mais 5y. Temos o mesmo processo da questão anterior, só que vamos ficar atentos ao sinal, né? 5x ao cubo é o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Temos, então, o resultado. 5x ao cubo mais 75x ao quadrado y, mais 75xy ao quadrado menos 5y ao cubo. E é isso. Encerramos a nossa aula de produtos notáveis. Hoje nós vimos o conceito, os tipos, como resolvemos cada um deles e fazemos alguns exercícios. Por enquanto, é só. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima aula.